Olha, agora nós vamos falar do Grupo Carvalho, especificamente das lojas do Carvalho. Você quer pagar as suas contas e fazer as compras de uma única vez? É muito fácil. Como tem sempre um Carvalho bem pertinho de você, fica fácil para você, porque lá o Carvalho também tem a facilidade de ser correspondente bancário, um sistema que permite que o cliente efetue pagamento de seus títulos e convênios com praticidade e conforto em cada uma das lojas. É isso, tudo é fácil no Carvalho e tem sempre um bem pertinho de você. Quer mudar o seu visual da sua casa também? Então vem pro Carvalho. No setor de eletro, no setor de magazine, você encontra tudo o que você precisa, com preços incríveis, prazos inacreditáveis. É só o Carvalho que faz isso por você. Na região sudeste tem o Carvalho da Joaquim Nelson. Na região sul tem o Carvalho da Barão de Gurgueia. E mais, lembrando que nas filiais Mercadão Grande de Seu e Mercadão Kennedy, você encontra eletros e eletrônicos com preços inacreditáveis. Carvalho, um sempre perto de você. É isso, gente. Negócios agora vai discutir um tema bem interessante. Direito de família e sucessões, envolvendo direito empresarial e negócios. Sobre isso eu converso com a especialista, a advogada Fabiola Albuquerque, que está aqui conosco, que aceitou o nosso convite. Doutora, muito obrigada por ter aceito, viu? É um prazer, Virginia. Doutora, a gente tem visto muito na sociedade atual, muitas confusões, desde que as coisas ficam mais capitalistas, as famílias discutem menos o tema financeiro, finanças, né? E entra em relações, às vezes, sem uma orientação adequada, tanto da parte do homem quanto da mulher. Então, eu queria começar tirando a dúvida do seguinte, sobre a união de casais, quais são, assim, as primeiras regras que a senhora poderia dar como consultoria para quem quer começar uma vida a dois? Na realidade, eu acho que quando a gente começa a pensar em se relacionar com alguém, a gente não pode temer com relação a tratar de regimes de bens, né? Nós brasileiras, a gente tem assim, parece que a gente não consegue associar o afeto com o aspecto financeiro, como se fosse, ao trabalhar esse tema, deixasse o companheiro, principalmente aquele que tem um patrimônio maior em relação ao que tem um patrimônio menor, como se aquilo fosse algo de desconfiança ou qualquer coisa parecida. E só vão se preocupar com esse aspecto financeiro quando está na fase da dissolução. O que é um erro, né? Que é um erro, né? Na realidade, quando a gente começa qualquer relacionamento, seja ele uma união estável ou um casamento, precisamos nos preocupar com esse aspecto financeiro, escolher qual é o regime de bem. Algumas pessoas até pensam que quando está em união estável, você não pode escolher o regime de bem. Na realidade, você deve escolher. Quando você não escolhe o regime de bem pelo qual você gostaria de trabalhar o aspecto patrimonial, o Estado te impõe. Né? Então, assim, se você está em união estável e você não escolheu o regime de bem, o teu regime é um regime legal, que é o parcial de bens, que é aquele onde, antes de vocês começarem a conviver matrimonialmente, o que era meu é meu, do companheiro. A partir do momento em que a gente começa a união estável, fica o nosso, né? Mas a gente pode escolher. Então, esse trato do patrimônio deve ser discutido antes da gente começar um relacionamento mais profundo. Só faz bem, né, para a relação, na verdade. Só faz bem, só faz agregar, porque a gente deixa de uma maneira transparente como é que a gente vai tratar, né? E trabalhar o afeto sem um aspecto patrimonial é ilusório. Tá vendo? Eu convidei a senhora justamente, a doutora Fabiola tem sido muito bem sucedida em causas nesse sentido, é especialista no assunto e nós temos visto, por exemplo, doutora, dúvidas quanto a alguns casos que nós temos visto reais no Brasil, casos até de repercussão aqui no Piauí também, de uma confusão entre o que é empresa, o que é patrimônio familiar. Muitas vezes o patrimônio da família começa até a ser transferido para a empresa, muitas vezes a mulher ou a relação mais fraca dentro desse conjunto de relacionamento acaba tendo seu patrimônio, entre aspas, esvaziado em prol da empresa e quando há a dissolução do casamento, a parte mais fraca acaba tendo perda de patrimônio. Como é que na prática isso pode acontecer de haver uma prevenção por parte de uma dos cônjuges? Na realidade, isso que você acabou de mencionar, isso é uma fraude, né? Isso acontece normalmente quando você constituiu um patrimônio, né? Em algumas ocasiões, só um administra, né? Só um participa efetivamente, só um é cotista e o outro fica à margem, né?
Só que, quando acontece algum problema do casamento, começa a ter problemas, começa a gente vislumbrar que está tendendo a um divórcio, o que é que um dos casais começam a fazer? Ele começa a pegar patrimônio que é do casal, começa a introduzir na empresa, na tentativa de que no futuro, num divórcio, aquele patrimônio, aquele bem, aquele valor não venha participar. Só que isso, juridicamente, já existe uma terminologia que é apta para a gente conseguir pegar aquele patrimônio que foi colocado de uma maneira não legal, não correta, na empresa, né? Que é a desconsideração da pessoa jurídica ao inverso, certo? Porque a gente sabe que dependendo do tipo de sociedade que você escolheu, existe o limite. O que acontece nessas situações é que você pega um patrimônio do casal, coloca na empresa de uma forma que diante do divórcio, o cônjuge vai ficar prejudicado. E isso é uma fraude. Só que existem institutos jurídicos capazes de solucionar. É bem verdade que esses processos eles são bem longos. Porque nós temos a grande questão é você provar. Mas que existe viabilidade jurídica, existe sim. Né? Nós temos, a senhora falava que no Brasil há uma questão cultural de não se conversar sobre negócios, sobre as finanças, e em outros países essa realidade é diferente, né? Isso. Na realidade, a gente precisa trabalhar, e a gente sabe, advogando na área de família e direito sucessório, as pessoas normalmente só procuram um advogado quando já está na fase da dissolução da sociedade. Quando, na realidade, muitos problemas seriam evitados se procurassem, no momento da formação do pacto nupcial, né, para fazer todo o planejamento familiar. E a gente deveria fazer isso, esse planejamento familiar é algo que precisa ser estudado, a gente precisa conhecer toda a estrutura familiar, porque assim, se você não escolhe um procedimento jurídico, o Estado te impõe. Hoje, você não pode simplesmente doar 100% do teu patrimônio, porque existe uma imposição legal, mas você pode dispor da sua parte disponível, e normalmente as pessoas em vida não fazem. Então, se você não fizer, o Estado te impõe. Quando, na realidade, às vezes você gostaria de ter entregue parte daquele capital para uma pessoa, para um filho a mais do que para o outro, ou para uma terceira pessoa, mas se você não se planejou. Então, se você não planejou, o Estado te concede a tratativa legal, né? Então, no Brasil, culturalmente, a gente precisa trabalhar esse aspecto anteriormente. Planejar, fazer um planejamento familiar para que a gente possa ter a utilização do nosso patrimônio pós-morte da maneira que a gente pensou. É claro que nem tudo aquilo que eu vou desejar eu vou conseguir fazer, né? Porque o Estado tem limites, tem imposições legais. Mas o Estado, mesmo diante das imposições legais, te dá uma faculdade de você gerir e administrar o teu patrimônio em vida para que isso venha acontecer depois da sua morte de uma maneira bem permissiva. Compreendo. Doutora, então, nesse aspecto também envolve as relações que não só o casamento religioso com o casamento civil, mas as outras relações estáveis. Com certeza. A união estável, ela está regulada na nossa Constituição Federal. É bem verdade que o Código Civil, ele dá um tratamento lá no pós-morte, que a gente fala do livro das sucessões, de uma maneira diferenciada. E eu diria até de uma maneira discriminatória. Mas na prática, apesar de estar positivado, ou seja, escrito no Código Civil, os tribunais ele vem concedendo as uniões estáveis e as uniões matrimonializadas, ou seja, aquelas que surgem em virtude do matrimônio, um tratamento igual. Sim. Então, hoje o que a gente fala, a corrente majoritária, juridicamente falando, iguala a união estável ao casamento. E o interessante que eu gostaria de ressaltar, Virgínia, é que algumas pessoas que são casadas apenas no religioso, elas pensam que estão casando, que tem um registro civil. Na realidade, o aspecto religioso iguala civilmente as uniões estáveis, né? Apesar de que o casamento religioso, apenas o religioso, ele é uma prova cabal de que aquela pessoa vive em união estável e o Estado vai conceder a ela tratamento igual àquele que é casado civilmente. Lembrando que o Estado brasileiro é um Estado laico, então ele está desvinculado ao aspecto da religião. Mas é uma prova muito interessante de que você
vive em união estável quando você está casado no religioso. Agora, em relação, por exemplo, a casais homossexuais e também os héteros, é a mesma regra, né? É a mesma regra. Se é união estável, pode procurar um advogado, colocar no papel todas as regras de divisão de patrimônio, de presente e de futuro, né? E estabelecer as regras financeiras, vamos dizer, do casamento. Com certeza. Dessa união. E você pode formalizar isso através de um contrato e registrar em cartório. E se você não formalizar, porque a união estável é uma situação fática. Então, mesmo que vocês não coloquem o casal homossexual ou o heterossexual, porque hoje existe um tratamento igual no nosso ordenamento jurídico, então, por mais que você não formalize num contrato, você vai ter os direitos resguardados. A grande distinção entre união estável e casamento é que no casamento você oferece uma certidão de casamento que ela tem fé pública. Sim. E na união estável, ou você tem um contrato escrito ou você tem apenas o aspecto. Mas vai ser uma questão de prova. Ou um contrato de convivência, ou a prova de que você, a partir de tal período, passou a conviver, a habitar com um outro par. E aí você consegue provar de outras formas, não apenas por algo escrito, por fotografias, por testemunhas. Então, existem outros meios de prova. Porque a união estável, você não precisa ter a preocupação. Alguns casais não vão atrás dos seus direitos achando que não formalizaram a união estável, não vão conseguir. A gente consegue o reconhecimento da união estável juridicamente. É uma ação que chama reconhecimento de união estável. Nós temos visto também o caso de mulheres que têm muitas dúvidas a respeito, por exemplo, da pensão alimentícia. Uma senhora que teve, por exemplo, um filho com um senhor que é muito rico, empresário, e ela é uma senhora que não tem tantos bens. Ela é obrigada a dividir o valor da pensão dos filhos como ação meio a meio para contribuir com o sustento dos filhos, ou é proporcional à renda de cada uma das partes? Olha, antigamente a gente falava que a pensão alimentícia era baseada num binômio, que era a necessidade daquele que vai ser alimentado e a possibilidade do outro. E hoje a gente trabalha com trinômio, que além destes dois existe a proporcionalidade, né? Então, na realidade, você vai contribuir com a pensão alimentícia do seu filho na proporção das suas posses. Se você não tem nada, você não tem nada a agregar àquele alimento e o outro deve suprir. Se você tem algo a oferecer, você vai oferecer na proporcionalidade das suas possibilidades. Então, o pai ou a mãe que não tem a condição, se a mãe for uma mulher que tem mais condição, ela proporcionalmente vai contribuir mais com a pensão alimentícia dos filhos. Com certeza, o princípio da igualdade dos gêneros. Mudou muito o direito de família, né, nas últimas décadas, não foi? Na realidade, o direito de família, ele é um direito que ele vem avançando cada vez mais. E eu insisto em dizer que o direito de família é um direito que você precisa estar preparado efetivamente. Você não pode dar um tratamento do direito de família aos demais livros do Código Civil. Você precisa se qualificar, porque existem princípios que regem esse direito que são específicos. E o direito de família ele deve acompanhar a realidade fática, o contexto, a evolução social, né? Em todos os aspectos. A igualdade de gênero, né? O aspecto da heterossexualidade, da homossexualidade. Então, ele avança diariamente e ele é um direito que ele vem a proteger a sociedade como um todo. Todo mundo precisa da proteção do direito de família, mais cedo ou mais tarde. Precisa dessa proteção jurídica. E é incrível que a gente percebe que o direito de família, talvez dos institutos de direito constitucional, direito empresarial, talvez tenha sido um que no Brasil a justiça tem um resguardo muito grande. Não sei se eu estiver errada, me corrija. Mas me parece que no âmbito da justiça, onde há corrupção, né, porque nós sabemos que em todas as instituições do mundo há corrupção, o direito de família talvez seja um dos mais solidificados, mais difíceis de você tocar. Talvez sejam cláusulas mais difíceis de você romper e de haver um erro jurídico grave, a não ser quando migra para o direito empresarial, que talvez seja essa brecha que muitas vezes se acha para desvirtuar o patrimônio, não é isso? Mas no direito de família, infelizmente, ainda tem muitas falhas. Por exemplo? Por exemplo, os alimentos, eles devem ser algo urgente. E, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue essa medida de uma maneira tão salutar. Principalmente quando a gente está para resguardar direitos de menores. Deveria ser umas medidas mais rápidas, mais céleres, né? Quando, na realidade, na prática, a gente não consegue efetivamente
com a celeridade que a gente esperava. Mas assim, a gente trabalha esse aspecto, né, de melhorar, e eu sou uma pessoa que eu sou muito confiante e otimista. Tem muito que melhorar? Tem muito que melhorar. Mas eu acho que a gente trabalhando e estudando, as coisas vão melhorar nesse aspecto. Nesse aspecto, né? E eu não desisto da área de família, não. A sua paixão, né, doutora? É, paixão. A doutora é especializada nisso, é bem conhecida já aqui em Teresina. E quando a gente fala desses aspectos todos que envolvem direito de família, sucessões, a senhora citou aqui algo muito interessante. Às vezes, um pai ou uma mãe quer deixar uma herança para determinado filho, mas tem que ser em vida. Pós-morte, não há como um filho herdar mais que o outro, não é isso? Não. Essa possibilidade ela tem que ser feita previamente, porque o tratamento que o nosso direito concede aos filhos é no patamar de igualdade, tá? Mas assim, como você pode dispor de metade do seu patrimônio, então essa metade você pode dispor da maneira que você achar melhor. Então, ou deixando para um filho a mais, ou deixando para uma terceira pessoa. E aí a gente tem instituto jurídico para isso. A gente tem um testamento, dependendo do valor a gente tem um codicilo. Existem outras possibilidades da gente colocar. Por exemplo, você fazer um seguro de vida e deixar um filho como beneficiário, um único filho, isso não pode interferir depois da morte, que esse seguro, ou seja, essa indenização, ela seja rateada nos demais. Se você fez especificamente para um determinado filho. Seguro é uma coisa, trato sucessório é outra. Compreendo. Doutora, é tendência nos escritórios de advocacia uma procura muito grande hoje por uma consultoria para um planejamento familiar? Com certeza. Principalmente isso quando envolve empresas. Sim. Né? Só que esse planejamento, o advogado ele tem que estar habilitado, ele precisa fazer um diagnóstico prévio, né? De quais são as empresas, como é que está a estrutura, como é a composição, como é a cota, saber inclusive como está o regime de bens dos sócios, né? Qual é o desejo no trato sucessório, o falecimento do administrador geral, quem deve, até onde vai essa sucessão, se a esposa ou o companheiro pode entrar nessa... Está apto a assumir. Se está apto no trato sucessório, ou seja, falecendo o administrador, um filho vai suceder. Falecendo, quem pode suceder? Então, essa análise geral deve ser verificada por um advogado que trabalha em família e direito sucessório para fazer essa análise. Porque é importante você saber, inclusive, quais os regimes de bens dos sócios cotistas, para que no futuro você não tenha como sócio ou na sua empresa alguém que você não estava desejando em razão da sucessão. Compreendo. Então, na verdade, você ter uma harmonia do casal até, com tudo isso pré-estabelecido e organizado. E em caso de morte ou de divórcio, as coisas estarem às claras. Evita muita coisa, né, doutora? Evita, com certeza. Mas é como eu disse no início, o brasileiro, ele só procura o advogado de família e direito sucessório no pós-morte, ou no caso de divórcio. Nos Estados Unidos é bem diferente, né? É bem diferente. Aqui no Brasil eu gostaria muito que a gente tivesse essa cultura de procurar o advogado previamente. Para ser algo bem tranquilo. Para ser algo bem tranquilo. Olha, eu conversei aqui com a doutora Fabiola Albuquerque. Ela é advogada especialista em família e sucessões e aceitou esse convite para esse bate-papo aqui no Gente Negócio. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer, Virginia. O prazer foi nosso. A lei passa a valer. A PEC da doméstica entra em vigor. Mais direitos para os empregados domésticos, mas o empregador também está cada vez mais exigente. Com a regulamentação da emenda que amplia os direitos do empregado doméstico, os pontos mais polêmicos e que antes estavam em aberto finalmente foram esclarecidos. Entre muitos, como salário família, auxílio creche, pré-escola, podemos citar que os mais discutidos é o recolhimento obrigatório do FGTS, o pagamento de hora extra e de adicional noturno. Para fazer esse controle da prestação de horas trabalhadas, a folha de ponto pode ser usada. Falando sobre multas e punições, isso também está previsto para os dois lados, tanto para o empregador como para o empregado doméstico. O FGTS, né, que antes da publicação dessa lei, ele era opcional ao empregador pagar o empregado, certo?
partir da vigência dessa lei, o FGTS ele vai ser obrigatório. O empregado que tiver mais de 15 meses de contribuição já faz jus a esse seguro-desemprego. Com tanta procura, as agências de emprego também estão focando na qualificação do trabalhador doméstico. Cursos, treinamentos e toda a consultoria necessária ao empregador já está disponível no mercado. Nós temos o curso de qualificação do empregado doméstico para treinar aquela doméstica naquela residência, o curso de babá, né, de cuidador de idoso, enfim, é uma qualificação para aquele empregador ele contratar uma pessoa no qual ele vai poder cobrar, né? Ela tem os direitos agora garantidos e o empregador vai ter aquela doméstica qualificada. Entre milhares de trabalhadores domésticos está a dona Maria Marli, que desde jovem atua no segmento. São anos de muita experiência que hoje recebem direitos assegurados por lei e que exigem maior compromisso com o empregador. A responsabilidade aumenta em todo sentido. Tudo que ele exigir, a gente tem que estar disposta, porque o empregado é esse. Ser um bom empregado, um bom funcionário, estar ali gentil, fazendo toda a gentileza, os horários. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver o potencial econômico e turístico da cidade de Pedro II. Vai ver também que um estudante piauiense é destaque em Olimpíada Nacional. Mas antes dos comerciais, as notas de mercado do Gente Negócios. Mesmo com um cenário de incertezas e ainda de acirrado debate político, o Piauí registrou a abertura de 7.607 empresas de janeiro a maio deste ano. Cerca de 80% das novas empresas são microempreendedores individuais. A capital, Teresina, continua sendo a preferida para a abertura de novos negócios. Não é apenas o Tesouro Direto que faz sucesso entre os investidores. As letras também são bastante procuradas. O LCI e o LCA são interessantes porque não há pagamento de imposto de renda, mas o rendimento é pequeno, em alguns casos, 80% do que rende é uma CDI. Os CDBs, Certificados de Depósito Bancário, que são títulos emitidos por bancos para se capitalizar e conseguir dinheiro, para financiar suas atividades de crédito, podem ser interessantes. Os CDBs de bancos menores oferecem rendimento de até 123% do CDI, o que significa hoje uma rentabilidade bruta de até 15,99%. Mas é um negócio de risco.